Sabe aquela história que te contaram sobre o mundo? Esqueça. O mundo mudou, e muito. A história agora é outra. Temos novas formas de aprender, de viver, trabalhar e cuidar. Convivemos com novas tecnologias, novas profissões e, com isso, novas exigências. Mas como se preparar para o futuro profissional nesse novo mundo? A resposta é simples. Crie uma nova história para você também. Venha para a Unisa e descubra como ser o protagonista das histórias da sua vida. São mais de 50 anos de tradição, cursos em todas as áreas do conhecimento, unidades bem localizadas e polos em todo o Brasil. Vestibular 2022, inscrições abertas. Unisa é outra história. Acesse unisa.br e saiba mais. Olá, pessoal, boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda aí ao nosso webinar, onde a gente vai discutir um pouco sobre oncologia, que é uma especialidade aí que vem crescendo junto aí à alta incidência, né, do câncer, que acontece tanto aqui no Brasil como no mundo inteiro. O volume da doença tem crescido e a mortalidade também. Embora muito tenha se evoluído em relação ao tratamento oncológico, a gente ainda precisa unir muitos esforços para controlar a doença. E vamos discutir por que isso vem acontecendo, né? Quais são os principais tratamentos que existem e como você pode se preparar, então, para atender essa demanda crescente de pacientes que pode encher o seu consultório, sua clínica, ou mesmo te dar uma oportunidade aí de se inserir numa grande instituição, porque são instituições especializadas, geralmente, no tratamento oncológico, que vão absorver esses pacientes para conduzir todo o tratamento, que muitas vezes vai ser um tratamento que requer uma equipe multidisciplinar, não somente para a oferta do tratamento com foco na eliminação do câncer em si, mas toda a equipe de apoio é importantíssimo que ela também entenda sobre a doença, sobre os efeitos adversos do tratamento, né? Que é assim que a gente vai conseguir melhor controlar a doença e os seus efeitos adversos. Eu, por exemplo, tive essa oportunidade quando eu estava finalizando a minha graduação na minha cidade natal, que eu sou do interior de Minas, de Muriaé, estava construindo aqui uma instituição especializada em oncologia. É uma instituição de médio porte e eu já fiquei visualizando que era ali que eu queria trabalhar. Aliás, deixa eu me apresentar, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Flávia Vital, eu sou graduada em fisioterapia pela Federal de Juiz de Fora e me especializei em cardiorrespiratória pela USP. Na época, praticamente não existiam especializações em oncologia. E tive a oportunidade também de me especializar em avaliação tecnológica em saúde pela Federal do Rio Grande do Sul e realizei meu doutorado lá na Unifesp, onde foi agregando um conhecimento, até porque meu doutorado era em saúde baseada em evidências. Então, como não tinha muita coisa organizada do conhecimento de oncologia na minha área, eu me dediquei muito esforço, com muitos anos de estudos para organizar esse conhecimento. Inclusive, publiquei em 2017 o primeiro livro de fisioterapia e oncologia, com a visão de todas as áreas onde a gente atua, apresentando todos os protocolos assistenciais que eu construí junto à minha equipe naquela instituição que eu comentei, que eu visualizei que era onde eu queria trabalhar. E lá eu fiquei durante 14 anos, tanto como fisioterapeuta como gestora do serviço. Então, foi um grande desenvolvimento profissional para mim, e eu complementei isso com trabalhos de pesquisa também, já orientei vários alunos de mestrado e doutorado em grandes universidades, como a USP, na Unifesp e também na UFV, mas hoje eu estou mais focada no ensino. Eu acredito que assim eu possa também, ainda que de forma indireta, né, contribuir para melhorar a saúde de mais pessoas, porque eu acredito que no ensino ele é uma ferramenta que pode transformar tanto a sociedade quanto a saúde das pessoas. Então, faz parte hoje do meu dia a dia, né? E eu hoje contribuo, então, através de dois canais. Um deles é a Cochrane, não sei se vocês já ouviram falar, ela é uma colaboração internacional, sem fins lucrativos, que criou a metodologia padrão ouro para a produção de revisões sistemáticas
que hoje a gente sabe que é o melhor nível de evidências para a nossa tomada de decisão em relação à saúde, e que ela também produz revisões temáticas e disponibiliza gratuitamente através da Cochrane Library. Então, hoje eu sou diretora da Cochrane, da Regional de Minas Gerais, da Cochrane Brasil, né? E sou diretora também da Vital Knowledge, que é uma empresa que hoje é parceira da Unisa, né, para a oferta de vários cursos e especializações em oncologia. Então, recentemente a gente disponibilizou os cursos na plataforma. Depois, se vocês se interessarem, então, pela área, que vocês vão ver que é uma área super promissora, já vai lá dar uma olhadinha, ver se realmente atende às expectativas de vocês, para entender sobre a área. Depois de eu sensibilizar vocês, que vocês vão ver que é realmente uma área promissora, com uma grande demanda aí, que pode transformar a vida profissional de vocês aí, considerando que vocês vão ser seriam profissionais diferenciados no mercado, porque poucos são os profissionais da saúde que realmente entendem sobre a doença, que entendem sobre os efeitos adversos e sabem adequadamente escolher as intervenções da sua profissão para resolver vários dos problemas do paciente que tendem a surgir, e com isso conseguem também trabalhar de forma interdisciplinar, que é uma necessidade dentro da oncologia. E é um prazer, então, estar aqui com vocês, né, para apresentar esse cenário promissor, né, de atuação para os profissionais da saúde, considerando aí esse grande volume de pessoas com câncer que tendem a desenvolver um câncer, né? A própria Organização Mundial da Saúde, ela já indica que 1 a cada 5 pessoas no mundo vai desenvolver algum tipo de câncer em alguma fase da sua vida. Aqui no Brasil, a gente pode chegar a uma relação de uma pessoa a cada 3 tendem a desenvolver algum câncer ao longo da vida. Bem, essa expectativa já foi apontada pela Organização Mundial de Saúde a partir de 2030. Então, a gente está muito próximo disso. São números que assustam, né? Você pensar, bem, se eu tiver com mais pessoas próximas de mim, 1 a cada 3 de nós vai desenvolver algum tipo de câncer. Mas vou morrer disso? Então, vou mostrar um pouco para vocês como é que são as estatísticas, né, em termos de incidência, em termos de mortalidade. Então, isso tudo, todo esse cenário, a gente sabe que ele tende a ter piorado com a pandemia também, porque houve muito atraso no diagnóstico, alguns tratamentos foram até interrompidos. Então, isso tudo é um grande problema para quem está com câncer, porque diante de um diagnóstico tardio, a doença já tende a estar mais avançada, e acaba que o tratamento oncológico a ser proposto, ele tem menos chances de bons resultados comparado ao que poderia ser se a gente conseguisse diagnosticar a doença já numa fase bem inicial. Portanto, a gente precisa conhecer um pouco mais sobre a doença e o tratamento, porque ambos podem levar a várias disfunções físicas ou mesmo psicossociais durante o tratamento, ou mesmo como uma sequela desse tratamento ou da doença. Eu até preparei uns slides aqui que eu vou estar querendo discutir com vocês, vou apresentar, e depois a gente vai ter um tempinho onde eu quero ouvir dúvidas de vocês, que eu estou aqui justamente para esclarecer, né, sobre esse cenário, sobre a doença, câncer, e também sobre as oportunidades de atuação, tá bom? Então, fiquem bem à vontade aí para postar perguntas no chat, que eu vou estar observando elas no final para a gente poder debater. Mas antes eu até queria conhecer um pouquinho de quem está participando com a gente essa noite, né? Se são profissionais, se são estudantes, de qual cidade que são, né? Isso é bem interessante, porque eu imagino que deve ter diferentes tipos de profissionais aqui, né? Eu aproveito para lembrar também que no final do webinar a gente vai disponibilizar um link para que vocês possam registrar o interesse no certificado, tá bom? Então, fica com a gente até o final. Me indiquem também se vocês já tiveram alguma experiência com paciente oncológico, mesmo se já tiveram algum parente, alguma pessoa próxima que desenvolveu um câncer. Deixa eu ver aqui.
Núbia, Polo Parelheiros, ok, boa noite, várias pessoas aqui. Pessoal do Pará, Polo Parapoebas, ok. Da Unicelv, Sete Lagoas, Marilena, aluna também, aluna. Será que temos mais alunos de graduação? De qual graduação, pessoal? Fala para mim, vocês estão se graduando em qual profissão? Isapete fala que é esteticista. Pacientes com câncer de pele, Elizabeth, bem, todos eles têm a indicação, muitas vezes, de procurar um centro especializado, mas câncer de pele é o câncer mais comum, gente. Eu vou estar mostrando para vocês que ele é o mais incidente, mas raramente ele é grave. E, geralmente, até um dermatologista, ele, se for necessário, pequenas cirurgias, porque tem vários tipos de câncer de pele também. Então, um câncer mais avançado, pode ser que ele necessite uma cirurgia mais extensa, e que precisa ser feita pelo cirurgião oncológico. Alguns casos mais simples, pelo menos para fazer a biópsia, o próprio dermatologista faz. Aí a consequência desse tipo de câncer de pele vai depender da extensão da doença, né, e do tratamento que vai ser executado. Então, é um tipo de câncer que tende a deixar menos sequelas, mas tem aqueles casos bem avançados que vão precisar de tratamentos mais complexos, né? Às vezes um conjunto de tratamentos e com certeza eles tendem a ter sequelas que podem precisar de tratamentos, não só de estética, né? Mas outros cuidados de saúde também. Vocês acham que eu estou falando baixo? Deixa eu até subir um pouquinho o meu microfone aqui, ver se melhorou. Alguém do Polo Parelheiros diz que já teve câncer. Não consigo identificar quem é. É triste mesmo, né? São muitos eventos em relação à saúde que vão acontecer em decorrência da doença, né? E com o tratamento, a cada dia é um dia diferente, né? Alguns dias você está bem, muitos dias você não está muito bem, seja por questões físicas, seja por questões emocionais. Então, várias pessoas aqui de vários polos, né? Gabriel, Eduardo faz biomedicina, já teve a oportunidade de atuar, então, como monitora na área de oncohematologia, legal, lá Master. Então, deu para você ver o cenário que é, né, Eduarda? Não é fácil. Ainda mais você pegou um campo bem complexo, né, onde o paciente realmente ele é submetido a um tratamento bem pesado. Bruna, de Parelheiros, bastante gente de Parelheiros, né? Estudante de farmácia, de Foz do Iguaçu, ok. Inaã, o Wellington do Rio, farmacêutico, aí o pessoal da farmácia presente, legal. Alcinete disse que o pai teve leucemia, faleceu. Meus sentimentos, Alcinete. É triste, a doença, vocês vão ver que muitos de nós realmente estamos, eu considero que todos nós estamos expostos a ela, que é difícil estar livre de algum dos vários fatores de riscos que podem estar relacionados ao câncer no nosso dia a dia. Mas também de biomedicina, né? Natália, da pedagogia. Imagino que se interesse pelo tema, talvez até por questões pessoais, Natália. Aline de Curitiba, estudante de nutrição, legal, pessoal da nutrição aí. Maria Helena, da fisioterapia, que legal, aí, ó, uma colega de profissão. A gente tem Pimenta também, que é discente de enfermagem. Legal. Aí, também Gabriel, biomedicina e auxiliar de enfermagem. Já teve oportunidade de atuar em oncologia, Gabriel?
Bruna, graduada em Estética, fazendo a segunda graduação em Pedagogia. Legal. Alessandra, nutricionista. Tem gente também da administração, mas que adora os eventos da Unisa. Legal. É isso aí. Conhecimento nunca é demais, né? Deli também, biomedicina. Bastante gente da biomedicina aí. Alunos de graduação de Ciências Contábeis, a Vânia aí também buscando mais conhecimentos agregadores, né? E o que eu vou falar aqui é útil não só para os profissionais mesmo, vale para a vida pessoal de qualquer um. Quanto mais conhecimento é isso, né? Se é uma doença que tende a atingir tantas pessoas, eu imagino que quem se sensibilizou e que não é da área da saúde, já entende que a doença pode estar perto de você, né? Às vezes é um parente, é um conhecido, e você fica até curioso, nossa, mas por que a pessoa desenvolveu isso? Ela não fuma, ela não bebe e desenvolveu uma doença dessas? Vocês vão ver que os fatores de risco não são poucos. Eduarda participou de pesquisa clínica, desenvolvimento de fármacos contra vários tipos de câncer, isso é muito legal. E tem muito aqui no país, o Brasil tem aceito muito empresas estrangeiras, né, indústrias farmacêuticas, então muitos estudos têm sido conduzidos aqui no país e ter esse conhecimento da oncologia é um diferencial porque muitos desses estudos são relacionados ao tratamento oncológico, né? Então, assim, a indústria farmacêutica, eles mais querem desenvolver mais fármacos porque essa é uma área que muito cresce em termos de conhecimento, mas também financeiramente é extremamente lucrativa para a indústria farmacêutica, né? Porque os remédios saem no mercado caros e eles vão ter vendabilidade, né? Principalmente se eles mostram bons resultados. Bruna fala que na família aí teve marido que teve caso de câncer, intestino, estômago. Isso aí, você vai ver que são casos dos mais comuns mesmo. Muito bom. Aí, ó, mais gente da biomedicina, Bárbara, do Polo Interlagos. Aí, ó, Rony falando que mês passado foi a comadre dela com câncer pélvico. Ó, o Sinete aí lá de Rio Branco, no Acre, que legal. Pessoal da Unisa de toda parte aí do país. Marilene, quer saber a participação da FIS? Eu vou falar um pouquinho geral, mas vou citar alguns exemplos ao longo da aula, tá bom? Ainda não teve oportunidade, né, Gabriel, de atuar em oncologia, mas eu acredito que depois da aula de hoje você vai ficar curioso. Nivolumab, não, é muita droga que está surgindo. E é importante ficar antenado aí, porque tem muita coisa acontecendo com realmente resultados diferenciados com novas drogas, principalmente da base de imunoterapia, né? E para diferentes tipos de câncer, resultados diferentes também. Então, não é porque uma droga é boa para um tipo de câncer que vai ser boa para outro. Então, é preciso produzir estudos para cada perfil de paciente oncológico, porque os resultados tendem a ser diferentes. Bem, vou compartilhar aqui com vocês, então, meu slide. Que, aliás, peraí, deixa eu só corrigir aqui, que eu acho que ele não está no início, mas a gente arruma. Ok. Deixa eu aumentar aqui a tela para eu conseguir visualizar melhor. E espera aí que eu acho que eu aumentei muito. Senão não vou ver o comentário de vocês. Mas eu vou deixar também para visualizar no final, tá legal? Que aí assim eu consigo acompanhar também um pouco melhor com vocês aqui a aula. Desculpa. Bem, vamos falar do câncer, que a ideia aqui é que vocês se autoavaliem, se vocês estão preparados para essa demanda que eu já venho apontando para vocês, que ela é crescente e que vai dar a oportunidade aí
de um excelente campo de atuação profissional, pensando aí que talvez até a maioria de vocês estão na graduação, né, pelo que eu percebi. Bem, quando a gente fala em magnitude do câncer, a gente está falando aí como a gente pode apontar toda essa transição epidemiológica que a gente tem vivenciado. Até uns anos atrás, as doenças que mais geravam morbidade ou mortalidade eram relacionadas às doenças infecciosas. Isso foi mudando, né? Hoje, as doenças crônicas não transmissíveis ou geradas por causas externas têm sido aí as que mais geram morbidades e mortalidades. Isso vem, então, deslocando essa carga de mortalidade de grupos mais jovens para grupos mais idosos. Então, o câncer em si, a gente sabe que ele está relacionado muitas vezes ao próprio envelhecimento da célula, a gente percebe essa associação, mas que vários fatores vão estar influenciando para que o nosso sistema imunológico, o nosso sistema de reparo de DNA fraquejem e não consigam eliminar as células cancerígenas que estão sendo produzidas, porque todos nós temos células cancerígenas circulando no nosso corpo todos os dias. Só que a gente tem um sistema imunológico, um sistema de reparo que é forte o suficiente para eliminar essas células cancerígenas. Mas fatores externos podem estar influenciando, além dos fatores genéticos, mas esses são os de menor peso. Menos de 10% dos tipos de câncer que existem estão relacionados a questões genéticas. Então, às vezes a gente acha que todo câncer tem uma origem genética, não tenho nenhum parente, então não vou ter câncer, e não é bem assim. Né? E acaba que esse cenário acaba transformando esse predomínio da mortalidade para a morbidade com um grande impacto também no sistema de saúde. Por quê? Muitos dos sobreviventes de doenças como câncer, eles vão sobreviver a doença, mas acabam evoluindo com sequelas, né? E aí a gente precisa também saber lidar com as sequelas, porque muitos podem estar em fase ativa, né? Pessoas que deveriam estar trabalhando, sustentando a sua família, e que desenvolvem uma doença onde eles vão ter que ficar parados por um bom tempo. Tudo bem que enquanto eles estão em tratamento, o sistema previdenciário mantém, né, um benefício para que eles possam sobreviver, mas finalizar o tratamento oncológico primário, né, com a perspectiva de cura da doença, essa pessoa precisa voltar a ser ativa, ou o próprio sistema previdenciário de saúde não vai dar conta de conduzir tantos casos, pensando aí que 1/3 da população vai desenvolver o câncer em alguma fase da vida, né? Então, alguns a gente vai conseguir solucionar, outros não. Ou alguns a gente vai conseguir controlar a doença, mas alguns vão ter sequelas e não vão conseguir trabalhar da mesma forma. Então, a gente precisa criar formas também de ofertar novos empregos para essa população que às vezes não vão conseguir voltar às suas rotinas normais. Ou, preferencialmente, que a gente consiga reabilitar eles para exercerem as funções normais, né? Nesse gráfico, a gente já consegue visualizar a distribuição aí proporcional das causas de morte no Brasil entre 1930 e 2017. Então, aquilo que eu comentei, aqui no azul mais clarinho, a gente está vendo as doenças infecciosas. E essas, lá no início do século passado, era o que mais representava as principais causas de morte. Mas isso foi diminuindo a partir da década de 70 e progressivamente a gente conseguiu controlar a maioria das doenças infecciosas com as vacinas, com os antibióticos, né? Mas as doenças cardiovasculares, por exemplo, né? Que são as circulatórias, que está aqui no gráfico, elas vêm progressivamente aumentando e são a principal causa de morte. E o câncer, que é esse azul mais forte aqui, já vem em segundo lugar como sendo a principal causa de morte aqui no Brasil. Seguido aí das doenças digestivas e também de outras doenças, causas externas aí, que seriam as relacionadas a acidentes, mortes devido a morte por bala, né?
por assalto. Então, esse tipo de morte também está sendo contabilizado aqui nesse gráfico. Então, a própria Organização Mundial de Saúde, além de apontar que 1 a cada 5 pessoas vai desenvolver algum tipo de câncer ao longo da vida, ela já indica que a mortalidade tende a acontecer em o câncer ele é o responsável por 1 a cada 6 mortes que acontecem no planeta. Então, se a gente quiser se livrar dessa doença, a gente tem que pensar em prevenção, né? Porque 70% dessas mortes ocorrem em países de baixa ou média renda, como o Brasil, sendo que 40% dos casos poderiam ser prevenidos e evitados, evitando assim muitos dos fatores de risco que são modificáveis. Que a gente conhece também que 30% dos casos podem ser curados se houver também detecção precoce e tratamento adequado. Entendendo também que 1/3 das mortes ocorre devido aí ao alto índice de massa corporal, então já falando aí dos principais fatores de riscos que são modificáveis e que se a gente controlar, então a gente consegue aí evitar cerca de 30% dos casos. Então, o IMC alto, então os obesos, eles precisam ser orientados, né, a necessidade dessa redução, não só do peso, né, da eliminação dessa gordura, que pode estar muito influenciando ali e favorecendo a incidência de um câncer. O baixo consumo de frutas e vegetais também se relaciona a uma maior incidência de câncer, assim como a falta de atividade física. Então, pessoas sedentárias aumentam o seu risco de desenvolver um câncer, além do uso de álcool e tabaco. Tabagismo é, com certeza, o principal fator de risco, está relacionado a vários tipos de tumor, não é só câncer de pulmão. A maioria dos tipos de câncer tem o tabagismo como um dos fatores de risco, e ele é responsável aí de forma isolada por 22% das mortes por câncer. A gente tem outros fatores de risco também, como os ambientais, que é a poluição do ar, da água, a radiação ultravioleta, que a gente sabe que é a principal causa aí de câncer de pele, que é o câncer mais comum, embora não seja o mais grave no sentido de levar à morte. Então, poucos são os cânceres de pele que desencadeiam a morte, né? Porque detectando a lesão é um tipo de tratamento que é mais fácil de ser conduzido e tende a trazer um resultado favorável, porque não é um tipo de câncer que a maioria deles, né, que leva a metástase, ou seja, que dissemina para outras partes do corpo. Em países de baixa e média renda, 25% dos casos ocorrem ainda por infecções como hepatite e o HPV. Então, aqui em países como o nosso, a gente ainda tem uma alta incidência aí de câncer de colo de útero, câncer de fígado, por conta dessas doenças que acabam favorecendo o desenvolvimento de um câncer. Sendo que aqueles pacientes que passam pelo tratamento e sobrevivem, vários deles tendem a desenvolver sequelas físicas e emocionais, tanto pelo câncer como pelo tratamento. Então, a gente precisa pensar em como conduzir de forma adequada a saúde física e emocional dessas pessoas que passam pelo tratamento oncológico também, que precisam voltar à sua vida normal, né? A sua vida laboral, a sua vida social, e que muitas vezes se sentem limitados, né? Incapacitados por conta aí do estado em que elas se encontram no final do tratamento. Nessa imagem aqui, a gente está vendo as estimativas da Organização Mundial de Saúde para os próximos 18 anos. Então, aqui à esquerda, a gente está vendo, então, que em 2020 foi estimado cerca de quase 20 milhões de casos de câncer. E que para 2040 estima-se que o volume chegue a 30 milhões de casos novos de câncer. E quando a gente fala em mortalidade, a gente consegue observar aqui na imagem que cerca de quase 10 milhões de pessoas morrem anualmente por conta do câncer hoje.
e que isso pode chegar a 16 milhões até 2040, no ano de 2040. Ou seja, em menos de 20 anos, a gente quase que torce em um aumento significativo aí de 60% na mortalidade por câncer. E quando a gente olha para o cenário aqui no Brasil, a gente consegue visualizar nessa imagem os tipos de câncer que são mais incidentes. O INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, que avalia isso no país, ele já estimou que esse ano vão ocorrer cerca de 625 mil novos casos de câncer, sendo que desses, 177 mil serão de câncer de pele não melanoma. O câncer de pele melanoma é um câncer de pele mais grave que tende a metastizar para outros órgãos. Os outros cânceres de pele, isso é mais raro. Mas tirando o câncer de pele, que é o mais frequente, a gente tem nos homens o câncer de maior incidência é o de próstata, assim como nas mulheres é o câncer de mama. Já o câncer de cólon reto é o segundo mais incidente em ambos os sexos. E o terceiro, no homem, é o câncer de pulmão, que na mulher vai ser o quarto, porque antes a gente tem o câncer de colo de útero, que ainda é muito frequente aqui. Nas mulheres, a gente também vê o câncer de tireoide ocupando aí o quinto lugar. E isso cresceu muito nessa última década. E a gente precisa ainda entender melhor o porquê disso. Mas para isso a gente precisa observar quais são os hábitos das mulheres que mudou mais nas últimas décadas. Então, será que esse volume de cosméticos, esses vários de cabelo, de pele, a gente ainda conhece pouco a influência disso. Já algumas pesquisas já apontam algo nesse sentido, mas existem vários outros fatores também que a gente também não conhece ainda o efeito, se é um efeito associado dessas substâncias com agrotóxicos, com o que a gente come, né, de produtos industrializados. Então, tem tanta química que a gente ingere, a exposição ao raio solar, a gente não tem também a certeza se é um somatório de fatores, se é um isolado que foi o principal fator. A gente ainda tem muito a progredir em pesquisas para entender melhor esse cenário da oncologia, do grau de exposição, para você aumentar ou não o seu risco de desenvolver a doença. E quando a gente olha para essa figura, que agora é em relação à mortalidade por câncer aqui no Brasil, o cenário já muda um pouco. Então, embora no homem o câncer mais incidente fosse o de próstata, ele não é o que mais mata. O que mais mata é o câncer de pulmão. No homem, já na mulher, o câncer de mama, além de ser o mais incidente, é o que mais mata. Então, a gente não é à toa que muitas das campanhas, né, do governo estão voltadas aí para o câncer de mama devido à sua alta incidência e mortalidade. Já o câncer de pulmão nas mulheres ocupa o segundo lugar, e o câncer coloretal também é um câncer que, além de ser de alta incidência, que ocupava o segundo lugar, ele também tem uma alta mortalidade. Então, não é tão simples controlar a doença. O tratamento existe, mas precisa de um diagnóstico precoce. E o câncer de pulmão, por exemplo, o câncer de colo, a gente não tem exames de rastreio da doença. Então, muitas vezes, quando o paciente começa a ter os sintomas relacionados à doença e até chegar ao diagnóstico inicial, tratamento, já houve uma progressão da doença, e aí o controle, né, para o tratamento ter o efeito ótimo, vai ficando mais difícil. É por isso que muitas vezes é feita aquela associação de tratamentos. Faz a cirurgia, faz a quimioterapia, faz radioterapia, né? E com a pandemia, então, a gente tem um cenário aí ainda mais dificultado, né? Porque mais da metade dos países informaram aí que o rastreamento e o tratamento do câncer foram parcial ou completamente interrompidos durante a pandemia. Né? Ainda que isso tenha acontecido durante 6 meses, olha o impacto para essas pessoas que estavam desenvolvendo câncer, que estavam em tratamento. Então, quem estava em tratamento, então, interrompendo, você muda totalmente o prognóstico dessas pessoas. Elas já levaram um tempo até o diagnóstico, um tempo para começar o tratamento. Quando começa, interrompe, e no que volta, por exemplo, se é um tratamento de quimioterapia,
o organismo pode criar uma resistência maior ainda às drogas, então o cenário não é nada bom, né? E a gente ainda não sabe o quanto que isso vai impactar nas estatísticas que eu acabei de apresentar, por exemplo. Nesse gráfico, a gente já consegue visualizar a estimativa do percentual de casos de câncer que são atribuíveis a fatores de risco aqui no Brasil. Então, o tabagismo está aí no topo, né? É o principal fator de risco aí relacionado ao câncer, tanto em homens quanto em mulheres. Então, o mais escuro aqui são as mulheres, mais claro nos homens, seguido aí de infecções, principalmente o HPV aí e o câncer hepático, como a gente tinha comentado. Mas a gente sabe que uma alimentação inadequada também tem um forte impacto no desenvolvimento do câncer. Então, é recomendável aí o consumo de hortaliças, tanto de legumes quanto de verduras, de frutas, pelo menos 240 gramas por dia. E a gente sabe também que ainda o sedentarismo ele tem uma grande relação com o aumento no risco de desenvolver um câncer. E existem recomendações para uma atividade física regular. Vou dar algum exemplo nesse sentido também ao longo dessa aula. Então, aqui, ó, especificamente, a ingestão de frutas abaixo de 160 gramas por dia acaba favorecendo aí a uma incidência aumentada para câncer, assim como sobrepeso e obesidade. Isso aqui, esse é um dos fatores que mais tem crescido a sua associação com o desenvolvimento de um câncer. Além da ingestão de sal, acima de 10 gramas, né? Alguns agentes ocupacionais, a gente sabe que tem relação com câncer, ingestão frequente de álcool, o álcool associado ao tabagismo, por exemplo, é o principal fator de risco para o desenvolvimento de câncer na região de cabeça e pescoço, que é um câncer extremamente agressivo, limitante, que mesmo com tratamento prognóstico não é dos melhores, e são pacientes que vivem, muitas vezes, os que sobrevivem com sequelas. Então, outros fatores que a gente pode citar aqui pelo gráfico, o consumo de carne processada, a radiação solar, o tabagismo passivo. Então, ele consegue aparecer aqui no gráfico como um dos principais fatores, mesmo o tabagismo passivo, para a gente ver o grau do veneno que é o cigarro. Partículas inaláveis, ou seja, a poluição do ambiente, né? O uso de contraceptivo oral também é um importante fator de risco aí, que os estudos nos últimos anos vêm afirmando isso. O não aleitamento materno também vem associado aí ao câncer de mama, além do consumo excessivo de carne vermelha por dia, sendo que 35% das mortes por câncer elas são atribuídas ao efeito combinado desses fatores de risco. Então, assim, não é controlando um que a gente vai se ver livre do câncer. A gente precisa olhar para todos esses fatores e entender que quanto mais presentes esses fatores na nossa vida, maiores são as chances de desenvolver um câncer. Então, quando a gente está diante de um paciente que na sua avaliação você identifica que muitos desses fatores estão presentes, né, ainda que não seja não vai ser um paciente oncológico, a gente precisa pensar que qualquer dos nossos pacientes que tem aí exposição a tantos fatores como esses, a gente pode e deve orientar quanto ao risco de câncer, né, ainda mais conhecendo, às vezes, histórias da família, conhecendo outros fatores que, às vezes, não são modificáveis, como a idade, né, o sexo, para desenvolver algum tipo de câncer, e que poderiam, aí, então, somar o risco do desenvolvimento da doença que a gente pode estar orientando com todo profissional da saúde. Mas, infelizmente, na maioria das vezes, a gente não tem uma formação em oncologia durante a graduação. Isso porque essa não é uma disciplina obrigatória, né? Não faz parte da grade curricular obrigatória cobrada pelo MEC, né? E isso parece incongruente com as estatísticas, né? Se a gente está diante da doença que é a segunda que mais mata no mundo, que tem uma incidência altíssima aqui no Brasil, como é que a gente não aprende isso desde a graduação, né?
se quando a gente entrar na prática, ainda que a gente não seja especialista da área, a gente acaba se deparando com esse paciente. Né? Quantas vezes a gente vai, ainda vamos pensar, você vai para a área de ortopedia ou você vai para a área da cardiologia. A cardiologia, vários pacientes com câncer, com doenças cardíacas têm um risco aumentado para desenvolver um câncer. Diabetes tem risco aumentado para desenvolver o câncer. Então, às vezes, ainda que você se especialize em outra área, você vai acabar se deparando com um paciente que vai desenvolver um câncer ou que já teve um câncer. E é importante que a gente entenda o que aconteceu, o que está acontecendo, o que está prestes a acontecer com esse paciente, para que você possa enxergar o que a sua profissão pode contribuir e minimizar esses danos que tendem a acontecer em consequência da doença ou em consequência ao tratamento oncológico que esse paciente vai receber, né? Então, esse suporte multidisciplinar no momento adequado, entendendo qual que é o momento certo de intervir, pode fazer muita diferença na saúde dessas pessoas que desenvolvem um câncer. Aqui no Brasil, a gente até tem a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, que determina o cuidado integral do usuário de forma regionalizada e descentralizada. Ou seja, é necessário que cada estado possua pelo menos um centro especializado. E aqui no mapa a gente consegue visualizar aí uma distribuição não homogênea, né? Com certeza na região sudoeste, onde está concentrada a maioria dos centros especializados, mas a nível de Brasil a gente tem 317 unidades habilitadas na oferta do tratamento oncológico pelo SUS, além de 410 hospitais privados no país. Isso tem crescido, porque muitos enxergam que uma instituição oncológica é algo interessante economicamente falando, porque recebe muito subsídio do governo, se for igual eu mesma, atuei numa instituição que era de direito privado, mas que oferecia o tratamento pelo SUS. Então, recebia muita verba do governo para ofertar o tratamento. E com isso, conseguia não só se manter, mas crescer. Então, acaba sendo interessante. Vários estados, então, vem crescendo o volume de instituições especializadas a cada ano, o que vai criando oportunidades de trabalho também em um grande centro, que é interessante. Eu adoro a complexidade, então sempre gostei de trabalhar tanto na emergência, na UTI e, mais especificamente, na oncologia, que requer uma linha de raciocínio diante de toda a complexidade que o paciente vive nos diferentes momentos em relação à doença e o seu tratamento. Então, é sempre um grande desafio lidar com o paciente oncológico, porque assim como toda doença crônica, ela está relacionada a vários fatores de risco para o seu desenvolvimento. E não só os fatores de risco que a gente comentou, né, que são modificáveis, mas também determinantes sociais. Então, a forma como a gente socialmente se organizou para viver, então, os nossos hábitos que antes eram mais relacionados, se a gente for olhar no início do século passado, à produção rural, que veio as indústrias, e hoje a gente foi criando os hábitos de consumir mais alimentos processados, industrializados, e isso tudo tem influência no desenvolvimento de várias das doenças crônicas que hoje a gente vem crescendo. Isso está relacionado ao sobrepeso, isso está relacionado à inatividade física, e a uma alimentação inadequada, né? E isso tudo, essa mudança no estilo de vida, do nosso comportamento, às vezes mais sedentário, né? Isso tudo tende a gerar aí doenças crônicas, e o câncer é uma das que a gente vê grandemente associada a esses fatores relacionados a essas mudanças, né, que aconteceram no último século. Nesse gráfico, um gráfico até produzido pelo IARC, da Organização Mundial de Saúde, que é um instituto especializado de oncologia do Ministério da Organização Mundial de Saúde, que mostra aqui fortes evidências de uma atividade física regular, de uma caminhada para prevenir o câncer.
Então, aqui, quanto mais forte a cor do verde, indica que a gente tem fortes evidências em relação ao consumo de vários alimentos, a lactação na infância, isso tudo contribui na prevenção do câncer, e aqui alguns outros fatores. Já do lado de cá, a gente está visualizando fortes evidências no vermelho mais intenso, que a gente conhece como sendo fatores de riscos relacionados à alimentação e ao sedentarismo. Então, a letrinha ficou muito pequena aqui, né? Mas eu deixo aqui o link para que vocês possam acessar o site também e visualizar quais são esses fatores que podem tanto favorecer para uma prevenção quanto para um aumento de um risco de um câncer, considerando as questões de atividade física e dieta. Então, fortes evidências a gente tem a favor de uma atividade física regular para prevenir vários tipos de câncer, como a gente vê nessa tabela aqui. Sendo que o câncer de mama, de próstata, a gente consegue prevenir aí cerca de 20% dos casos com uma atividade física regular. E aqui as evidências ainda mostram que a dose desse exercício, ela é a dose-resposta é a favor, ou seja, do aumento da atividade física. Quanto mais você faz, menor se torna o seu risco de desenvolver um câncer. Alguns outros tipos de câncer mais raros, a gente ainda tem evidências limitadas, ou seja, faltam estudos com grandes tamanhos de amostra para confirmar essa relação de exercício físico e prevenção de um câncer. Mas há já uma tendência mostrando que para quase todo tipo de câncer o exercício pode contribuir na prevenção. E não só para a incidência de novo câncer, mas também para quem já teve um câncer e já fez o seu tratamento inicial. Estudos mostram que um exercício físico regular pode, inclusive, evitar a recidiva da doença e evitar a mortalidade pela doença. Então, eu pego até uma área onde eu atuo mais para exemplificar tamanha importância aí do exercício no organismo, porque ele tem potencial anti-inflamatório. O câncer é uma doença inflamatória, né? Então, se a gente tem condições de minimizar essa inflamação, o seu corpo vai reagir de forma favorável em relação à doença. A gente ainda não conhece por completo esse mecanismo, mas a associação protetora do exercício já está ficando bem clara. E a gente precisa, então, entender esse cenário de prevenção. Então, quando a gente fala em câncer, a gente tem o cenário da prevenção primária, que envolve aí o impedir que o câncer se desenvolva. Então, para isso, a gente precisa controlar esses fatores de risco que a gente está exemplificando aqui. Seja controlar, evitar o sedentarismo, evitar o tabagismo, o consumo de álcool e aqueles alimentos não saudáveis. Mas existe também a prevenção secundária, que é aqui, quando a gente fala em estar detectando e tratando doenças pré-malignas como o HPV ou com pólipos na parede do intestino, que a gente sabe que são lesões que podem aumentar o risco de malignização, então de se tornar um tumor maligno. E existe o cenário da detecção precoce de alguns cânceres que são assintomáticos, ou seja, de fazer o rastreamento de alguns tipos de câncer que são mais facilmente detectáveis com exames simples, como a mamografia no câncer de mama ou o exame de Papa Nicolau em relação ao câncer de colo de útero. E a gente sabe que quanto mais cedo na história natural do desenvolvimento de um câncer, quanto mais cedo ele for detectado, mais efetivo tende a ser o seu tratamento. E é por isso que é tão importante fazer essa prevenção secundária, esse rastreamento e diante de riscos, né, principalmente quando você sabe que foi identificado um vírus HPV, é necessário fazer exames regulares, né, para observar a evolução da lesão, uma possível lesão maligna. Mas a gente sabe também que o rastreamento tem tanto benefícios como riscos.
Os benefícios estão relacionados aí tanto à possibilidade do tratamento ser menos agressivo, quanto à possibilidade, maior potencial de cura, se a gente consegue, então, detectar esse câncer mais precocemente. Mas não é isento de riscos também não, esse rastreamento. Né? Diante de um resultado aí suspeito, se o paciente não tinha doença e o exame apresentou que ele tinha, a gente está diante aí de um resultado falso positivo do exame. Isso acaba gerando o quê? Ansiedade, né? Muitas vezes é feito a solicitação de vários outros exames e pode ser que esses exames também gerem danos, né? Muitos exames de imagem requerem radiação, né? A tomografia requer, e aí você pode somar também, porque todo tipo de radiação, mesmo um exame de tomografia, a radiação é pouquinho, pequenininha, mas você faz com frequência e está aumentando aí o risco dessa exposição a esse tipo de radiação, né? E o diagnóstico e tratamento de doença que muitas vezes nem ia evoluir, né? Se está de um falso positivo, ou mesmo que seja um verdadeiro positivo, existem alguns tipos de câncer que ele não evoluiria para a morte, que é o caso, por exemplo, do câncer de próstata, onde nos últimos 10 anos, estudos de boa qualidade identificaram que a maioria dos casos de câncer de próstata a maioria dos pacientes que desenvolvem câncer de próstata, se eles não tratarem, eles não morrem do câncer de próstata. Porque muitos desses cânceres são indolentes, ou seja, são de evolução lenta. Não necessariamente irão requerer tratamento, mas requerem, claro, uma observação próxima junto ao paciente, né? Ou seja, que ele faça reavaliações frequentes para ver se esse tumor, que a princípio era indolente, se ele não está desenvolvendo características de agressividade que iriam requerer realmente um tratamento para evitar que esse câncer evolua. Isso é importante porque se a gente evita um tratamento, uma cirurgia de um câncer de próstata, você está evitando aí algumas sequelas que são muito frequentes com o tratamento também, como a incontinência urinária, a impotência sexual. E isso tem um impacto importante na qualidade de vida do paciente, né? Então, esse sobrediagnóstico pode ter impacto importante na vida dele, assim como sobre tratamento, né? Porque se parte de um exame falso positivo, você inicia um tratamento que não era necessário, o paciente vai vivenciar todas as consequências dos efeitos adversos desse tratamento sem necessidade. E isso acontece, é lógico que é um pequeno percentual de pacientes, mas isso é uma consequência negativa do rastreamento também. E mas o que é mais importante em relação ao rastreamento é que a relevância dele só existe se a gente consegue não só identificar a doença, mas também oferecer o tratamento adequado, no momento adequado, né? De forma adequada, trazer resolutividade. Senão, qual que é a justificativa da gente só detectar? O que adianta se o nosso sistema de saúde, se o SUS, que faz aí o rastreamento, permite aí o rastreamento do câncer de mama para toda a população, né? Então, o acesso a fazer uma mamografia facilitou bastante nos últimos anos, mas você faz o exame e aí se detecta o nódulo, demora 3, 4, 6 meses para iniciar o tratamento. A doença evoluiu, você não vai ter resolutividade, né? Você não vai conseguir curar, a chance de cura só vai diminuindo a cada mês que passa. Então, a questão principal do rastreamento é identificar, mas de forma que a gente consiga oferecer o pacote completo, né? Um tratamento adequado com chance de cura. E o diagnóstico, então, de um câncer, ele é feito baseado principalmente no exame anatomopatológico, ou seja, é feito um diagnóstico daquelas células tumorais. Então, para isso, geralmente para suspeitar de um câncer, é feito alguns exames mais simples, igual a mamografia, identifica um nódulo, mas aquele nódulo não garante que é um câncer, né? A maioria dos nódulos que aparecem na mamografia vai ser um nódulo benigno, que precisa só acompanhar para ver se ele não vai
se tornar um nódulo maligno em algum momento, mas a maioria das vezes não. Mas aí, diante de uma suspeita de uma maior da lesão, se ela tem características que pelos exames de imagem você não consegue afirmar se é benigno ou maligno, vai precisar fazer ali uma biópsia do tecido. Então, é feito um exame para retirar um pedaço daquele tumor, né? Daquele nódulo, para fazer uma investigação, uma análise histológica, para observar se aquelas células são malignas ou benignas. E a partir, então, desse diagnóstico, é que o médico faz o estadiamento. Ele consegue somar informações para observar se quando ele fizer uma cirurgia, por exemplo, ele consegue observar se além da doença localizada, existem doenças regionais localizadas em linfonodos, por exemplo, para que ele consiga definir qual o estágio da doença, o quanto que ela já evoluiu e se outros órgãos também podem estar acometidos. E aí, para isso, vai ser feito exame de imagens em regiões onde é mais comum a metástase acontecer, dependendo do local do tumor primário, ou seja, aonde surgiu o primeiro tumor. E aí, então, é feita a avaliação do comportamento biológico do tumor, né? Se ele é um tumor mais agressivo, ou seja, se ele tem chance de evoluir mais rápido, para então selecionar o tipo de tratamento que o paciente vai receber. Isso é muito importante para a gente conseguir avaliar o prognóstico do paciente, ou seja, tanto estimar se ele tem, qual que é a chance dele de cura da doença, como prever aí as possíveis complicações que tendem a surgir até mesmo com o tratamento oncológico. E aí, os exames de diagnóstico, eles também vão servir de parâmetro para fazer avaliações futuras sobre o resultado do próprio tratamento que foi oferecido para o paciente, para ver se a doença regrediu ou não. Passada a etapa do diagnóstico, é a hora de iniciar o tratamento desse paciente, né? Então, a gente vai ter como meta a cura aí de 1/3 dos casos, a gente sabe que pode ser curado com os diferentes tipos de tratamento oncológico disponíveis hoje. Então, sendo que o câncer de mama, de colo de útero, de cavidade oral, de colo, quando eles são detectados precocemente e tratados de acordo com as melhores práticas, eles têm grandes chances de cura. Mas a gente conhece quais são as melhores práticas. Então, a gente precisa conhecer para também contribuir com os nossos cuidados para que esse paciente tenha uma melhor chance de resolutividade da doença, para que ele possa evoluir melhor com o tratamento, né, com menos complicações. A gente sabe que as leucemias e os linfomas, por exemplo, mesmo não possuindo métodos de detecção precoce, eles apresentam alto potencial de cura. Então, precisa receber o tratamento oncológico. Além disso, além de tentar a cura, ainda que isso não seja possível, todos os tratamentos oncológicos, ele tem a proposta de prolongar a vida dessas pessoas. Então, às vezes, uma pessoa que desenvolve um câncer de mama, ela vive mais de 10 anos, né? Mesmo com a doença recidivando. Por quê? O tratamento oncológico vai conseguir controlar a doença, né? A multiplicação das células malignas. E além de conseguir, muitas vezes, melhorar a qualidade de vida deles, né? Porque com a doença evoluindo, vários sintomas vão surgir junto também. E o tratamento deve incluir a reabilitação, porque a gente já comentou que algumas sequelas tendem a surgir. Então, a reabilitação faz parte aí do pacote de tratamento que um paciente oncológico precisa receber para que ele possa voltar às suas rotinas normais após finalizado o tratamento com propósito de cura. Então, dos tratamentos oncológicos, a cirurgia é o tratamento com principal chance de cura, né? Porque ele vai eliminar aquele tumor visível, principalmente quando a gente fala dos tumores sólidos, né? Mas ela pode ser associada a outras modalidades terapêuticas, como a quimioterapia, a radioterapia, para obter aí melhores resultados, ou seja, mais chance de cura da doença. Mas estudos mostram também que resultados superiores
quanto a cirurgia realizada em centros especializados e com equipe multidisciplinar. Então, não só os médicos vêm desenvolvendo bem em relação ao tratamento oncológico, mas toda a equipe de apoio, nutricionista, farmacêutico, fisioterapeuta, enfermeiro, quando ele tem esse olhar especializado em oncologia, os resultados de uma cirurgia oncológica são superiores. Diminui muito o tempo de internação, diminui as complicações que tendem a surgir, e isso tem sido bem demonstrado na literatura científica. Mas a gente precisa conhecer como é que a gente atua, qual o momento certo, né, quais os cuidados que precisam ter de acordo com cada tipo de cirurgia, dependendo da região que é acometida, né? Então, a cirurgia oncológica ela possui princípios próprios. Então, não é porque um médico ele é cirurgião geral que ele pode ou deveria fazer uma cirurgia oncológica, né? Isso ainda acontece em algumas instituições, né, de hospitais gerais, mas não é o mais adequado. E temos também a radioterapia, que é um tratamento no qual vai utilizar uma radiação para destruir o tumor, ou pelo menos impedir que as células tumorais cresçam, conseguindo, às vezes, reduzir o volume desse tumor. Então, ela pode ter o objetivo da cura, que é possível em alguns tipos de câncer, ou pelo menos melhorar a qualidade de vida, amenizar os sintomas do paciente, porque se vai diminuir o volume tumoral, alivia a pressão desse tumor que estava crescendo nas estruturas próximas. Então, tende a reduzir aí possíveis quadros álgicos, hemorragias que podem acontecer com a progressão de um tumor. Um outro tratamento bem conhecido é a quimioterapia. Quando eu coloco aqui quimioterapia, eu estou somando as informações aí de todos os tratamentos medicamentosos, que vai incluir aí tanto a imunoterapia, terapia-alvo e também a hormonioterapia, além da quimioterapia tradicional, que só vai multiplicando aí os diferentes tipos de medicação que tendem a controlar aí os diversos tipos de câncer. A gente sabe que, apesar do tratamento da quimioterapia ter como alvo a doença, né, o câncer, ela pode acometer também algumas células sadias. Isso porque muitos dos quimioterápicos, eles têm como alvo as células que estão se replicando. Mas a gente tem várias células no nosso corpo que têm uma replicação rápida também, né? As células da mucosa, o nosso cabelo ele não cresce 1 centímetro por mês, então ele está sempre produzindo células novas. E é por isso que a quimioterapia faz cair cabelo, porque ela vai pegar muitas células normais, mas que tem essa característica de replicação rápida também. Mas muitas vezes não é possível oferecer um tratamento com chance de cura quando o diagnóstico é feito numa fase onde a doença já avançou muito, já invadiu outros órgãos além daquele que a gente identificou inicialmente. Quando isso acontece, esse paciente ele deve receber cuidados paliativos, que é aquele cuidado onde uma equipe multidisciplinar vai objetivar melhorar a qualidade de vida e manter a funcionalidade desse paciente, né? Dando orientações para os seus familiares e para o paciente, no intuito aí de aliviar o seu sofrimento, controlar quadros álgicos que venham a surgir e outros sintomas físicos, sociais, psicológicos ou mesmo espirituais. E aí uma equipe multidisciplinar que seria adequada para a oferta desses cuidados paliativos vai além dessa equipe multiprofissional da saúde, né? A gente vai incluir aí assistentes sociais, um capelão, né? Profissionais que possam contribuir em cuidar desse paciente como um todo, porque as necessidades dele, enquanto ser humano, serão muitas, entendendo, enxergando ali o seu fim de vida. Então, esse controle do câncer, a gente pode ver que ele vai depender de muitos profissionais, né? Eu acho que todas as profissões da saúde têm algum papel a cumprir junto ao paciente oncológico, né? Lógico que mais, às vezes, no tipo de câncer,
dependendo da profissão, outras menos, mas todos nós temos algo a contribuir com o paciente oncológico. Embora o tratamento do câncer ele aumente a sobrevida, ele também gera aí muitas morbidades, com esses impactos físicos, emocionais, sociais e econômicos, né? Porque muitos pacientes vão ficar sem trabalhar por muito tempo. E se isso alcança uma grande parcela da nossa população, esse paciente ele precisa de um apoio multidisciplinar e interdisciplinar. A gente precisa aprender a relacionar com os outros profissionais, conhecendo o seu papel, para ir passando o bastão para o outro profissional, para trazer uma maior resolutividade dos problemas de saúde desses pacientes. E como diz a doutora Liz Almeida, que é médica epidemiologista lá do INCA, a gente tem como um grande desafio, além do controle do câncer, que hoje a gente já progrediu muito, é também atender esse imenso contingente aí de pessoas que sobreviveram à doença, mas que podem, então, ter essas sequelas físicas e emocionais, tanto pelo evoluir do câncer, quanto pelo próprio tratamento. Isso é uma grande preocupação dos países desenvolvidos, mas também já começa a ser observado aqui no Brasil como uma necessidade. E aonde todos os profissionais da saúde vão ter aí o seu papel para contribuir em reabilitar esse paciente para voltar à sua vida normal, mesmo após finalizado o tratamento oncológico. Em especial aí algumas profissões, né, a fisioterapia, a psicologia, a nutrição, a fonoaudiologia acaba tendo um papel muito importante mesmo após o paciente finalizar aí o seu tratamento oncológico, terapia ocupacional, várias profissões. E além de, é claro, durante o tratamento oncológico, onde cada um de nós tem um papel. Mas o que vem crescendo muito, pena que esse slide, a forma como a gente compartilhou aqui, eu perdi a minha animação. Aí acabou sobrepondo aqui as imagens. Mas o que eu estou querendo dizer com esse slide aqui é que falar um pouco dos riscos que o próprio tratamento oncológico vão levar para a saúde do paciente. Então, a gente, claro, vai ter como alvo eliminar o câncer. E aí, eu já comentei que o tratamento com maior chance de cura é a cirurgia, porque vai tirar aquele tumor que a gente está visualizando já. Só que, muitas vezes, é proposto um tratamento neoadjuvante, que a gente fala, que é a quimioterapia ou a radioterapia, com o objetivo de diminuir o volume tumoral e, com isso, ter que ressecar menos células sadias na hora de retirar o tumor. Porque sempre, além do tumor, o cirurgião vai tirar uma margem de segurança que a gente fala, né? Porque, às vezes, o tumor não está visível, mas ele tem algumas ramificações, e aí o cirurgião, então, retira um pouco além do que ele está vendo, que é a área tumoral, para tentar garantir que essas ramificações vão ser eliminadas também. Só que nisso, quando ele faz essa quimio-radioterapia, ele pode evoluir com uma desnutrição por conta dos efeitos adversos da quimio, por exemplo. E com isso, se ele tem muito efeito adverso, ele às vezes vai ficar repousando mais, e com isso ele vai perdendo a aptidão física. Só que quando ele fizer a cirurgia, vai ter uma demanda muito grande de oxigênio. E se ele estiver descondicionado, a chance de recuperação dele vai ser menor, ou vai ser mais lenta. E se a gente juntar esse estresse da cirurgia com outros fatores de risco que o paciente possa ter para um descondicionamento, para um aumento da carga alostática, como uma idade avançada, tabagismo, outras comorbidades, ou uso de medicamentos, ou fatores psicológicos adversos, presença de sarcopenia, sedentarismo, isso tudo contribui para o aumento do que a gente chama de carga alostática, que vai ser aquela redução da resiliência do próprio corpo em resolver o estresse cirúrgico, em resolver todo o processo inflamatório que vai estar acontecendo devido ao tratamento que ele recebeu, seja a quimioterapia, seja a rádio, seja a cirurgia. E então, o que a gente tem, os estudos recentes têm apontado,
é que se o paciente, antes de ser submetido ao primeiro tratamento oncológico, se ele tiver a oportunidade de receber um apoio da equipe multidisciplinar para realizar a pré-habilitação, modificando alguns fatores que são modificáveis, como a desnutrição, a fragilidade ou mesmo descondicionamento físico, a gente vai conseguir criar uma reserva fisiológica que é prevista de ser perdida durante o tratamento oncológico. E aí, então, esse paciente ele tende a se recuperar mais rapidamente do tratamento, além de ter menos efeitos adversos, sentir menos os efeitos adversos do tratamento. Então, a gente entende que o desafio fisiológico de uma cirurgia de grande porte, ele é comparado a correr uma maratona. Em ambos os casos, a preparação é crítica. Então, a ideia é que nós, profissionais da saúde, nós preparemos o paciente oncológico para todo o tratamento que ele vai receber, para ele conseguir passar mais liso, né, com menos complicações, se recuperar mais rapidamente para voltar à vida normal. Então, quando essa equipe multidisciplinar deve atuar e quais são os objetivos? Então, eu fui exemplificando aqui ao longo da aula os vários momentos de atuação que a gente tem dentro da oncologia, que é esse contínuo cuidado em relação ao câncer. Então, a gente pode atuar lá na prevenção, né, mesmo antes do diagnóstico, orientando a população aí sobre os riscos da doença. A gente pode atuar na pré-habilitação, ou seja, assim que o paciente recebe o diagnóstico, com o objetivo aí de criar essa reserva funcional, ou mesmo tratar alguma disfunção que pode ser piorada ao longo do tratamento. A gente pode habilitar esse paciente a manter as suas funções do dia a dia durante o tratamento oncológico. Então, para isso, a gente vai precisar identificar quais as intervenções que a gente pode estar fazendo, né? O que está indicado da minha profissão para atuar junto a esse paciente, para manter ele mais funcional, com melhor qualidade de vida, ter menos efeitos adversos, conseguir tolerar melhor o tratamento oncológico, se manter mais aderido a ele durante esse período de tratamento. E finalizado o tratamento oncológico primário, o que a minha profissão pode oferecer para reabilitar as condições de saúde do paciente, para que ele volte mais rapidamente à sua vida normal. Os exercícios, eu não comentei, um exercício físico regular, bem orientado, ele pode prevenir até recidiva da doença, ele soma resultados ao tratamento oncológico. Mas quando a gente está diante também de um paciente que já não tem possibilidade de cura, cada membro dessa equipe multidisciplinar pode contribuir aí em tratar sintomas, né, manter esse paciente mais funcional, para permitir que ele tenha uma melhor qualidade de vida e de morte, né? Então, a gente consegue visualizar que a gente, enquanto equipe de saúde, a gente precisa de ter uma formação em oncologia e que isso pode garantir a nossa atuação em toda a área de atuação da saúde, desde a atenção primária a terciária. Então, aqui vocês não vão visualizar, mas eu estou... porque a letra ficou muito pequenininha mesmo, mas aqui eu estou demonstrando é isso, que lá na atenção primária a gente pode atuar tanto nas UBS, né, orientando a população, a gente pode atuar na atenção secundária também, ou seja, em instituições, hospitais gerais, porque muitas vezes a cirurgias menores, como de câncer de mama, de colo de útero, ainda acontecem em centros, em hospitais gerais, e a gente muitas vezes vai estar próximo desse paciente, a gente pode estar observando, orientando esse paciente aos cuidados da sua profissão, assim como você faria se esse paciente estivesse na atenção terciária, mas se esse paciente receber o tratamento dentro de um centro especializado, que seria o ideal, com certeza a sua profissão tem muito a oferecer para manter esse paciente funcional, né? Evitando aí muitas complicações que a gente sabe que tende a surgir. Assim como se ele está durante o tratamento, a gente pode estar também atendendo esse paciente, às vezes numa clínica ou no ambulatório,
onde você atua, mas entendendo as necessidades desse paciente. Assim como é um grande mercado de atuação, a gente oferecer suporte a nível de home care. Então, estudos recentes, até alunos que eu já tive de pós-graduação, eles se interessaram pela especialidade porque havia uma demanda crescente de pacientes oncológicos buscando atendimento a nível domiciliar. Por quê? Eles já estão com tantas demandas de saúde, né? É exame, é o tratamento que tem que fazer, toda hora tem que sair. Eles já estão cansados pelo próprio tratamento, pela própria doença, pelo estresse que vivem. Se alguém puder ir até a casa deles para ofertar ali alguma assistência a mais à sua saúde, com certeza é um grande benefício e eles optariam por isso se tiverem essa possibilidade. Então, podem enxergar aí como uma outra grande oportunidade de atuação. Então, resumindo, a gente pode atuar tanto aí contribuindo na prevenção do câncer, da recidiva do câncer, na prevenção de complicações e perdas funcionais que tendem a acontecer ao longo do tratamento, e com isso a gente melhora também a própria aderência do paciente ao tratamento oncológico, porque se ele começa a manifestar muitos sintomas, ele acaba querendo desistir do tratamento. Isso, infelizmente, acontece em alguns casos. E aí, o prognóstico dele vai ser reservado. E a gente acaba, então, contribuindo também na redução da mortalidade, né? Porque se esse paciente recebe tratamento de forma otimizada, os resultados em relação à doença tendem a ser melhores, assim como a sua funcionalidade, né? Ele se mantém funcional ao longo e após o tratamento. Com isso, outro desfecho importante é a melhora na qualidade de vida e de morte naqueles que já estão em cuidados paliativos. E aí o desfecho melhor, que é essa redução da mortalidade, onde nós podemos contribuir. Bem, por isso é tão importante a gente saber. Depois de tudo isso que a gente ouviu ao longo dessa aula, a gente começa a entender o quanto que é importante a gente saber quando e onde intervir, né? O que fazer, o que não fazer, né? Ali tinha uma animação, então perdeu, mas o que eu estava querendo dizer naquela animação é isso, é muito importante que a gente entenda quais são as indicações, as contraindicações da atuação da sua profissão, a depender da fase da doença do paciente, a depender aí do tratamento que ele está recebendo, porque se a gente entende esse cenário de quando atuar, quando não atuar, onde intervir, a gente tende a oferecer um tratamento de excelência. E é isso que eu espero, essa minha grande missão, é o meu grande propósito na vida, que eu consiga que mais profissionais da saúde se dediquem a essa especialidade que tanto precisa aí do olhar multidisciplinar para a gente realmente melhorar a qualidade de vida e os resultados do tratamento oncológico. Então, deixo aí algumas formas de vocês me contactarem, né? Eu fico à disposição para tirar possíveis dúvidas, né? E agradeço a atenção de vocês até então. Deixa eu tirar a minha apresentação aqui, para que eu possa observar melhor aqui se vocês gostariam de fazer alguma pergunta. Estou vendo aqui que houve algum momento que ficou meio travado, mas vocês conseguiram assistir a maior parte? E aí, Maria Helena, conseguiu visualizar um pouquinho da físio ali? Eu não trouxe nada muito específico, porque a ideia é falar da oncologia como um todo, tá bom? Mas se eu olhar até no meu canal, lá tem muita informação de fisioterapia em oncologia. Ah, que bom que vocês gostaram, mas gostariam de perguntar alguma dúvida que vocês têm em relação à doença, em relação ao tratamento, ou em relação à atuação da sua profissão. Então, não que eu seja especialista em tudo, né?
mas como eu também já atuo bastante a nível de pós-graduação, eu conheço muito da atuação das outras áreas também. Sempre atuei muito de forma interdisciplinar, então consigo, às vezes, tirar dúvidas menores. Então, vocês viram que o link aí para vocês obterem o certificado ele já foi disponibilizado, que vocês possam entrar. Eu fico muito satisfeita e feliz, né, de ter tido essa oportunidade de apresentar um pouco desse cenário da oncologia para vocês. Fico feliz que vocês tenham gostado também. E, gostaria que vocês fossem lá no site da Unis para começar a conhecer a pós-graduação que a gente está em parceria, que é uma pós-graduação super rica, né? Eu tive o cuidado aí de convidar grandes professores da área da oncologia que são doutores, pesquisadores aí nas grandes instituições de oncologia do país, né? O pessoal do INCA, do AC Camargo, né? Do ICESP, do GRAAC. Então, tem profissionais das grandes instituições mesmo, tenho certeza que as aulas são top e que vão agregar muito no conhecimento para a área de vocês. Então, a gente tem especialização tanto para fisioterapeutas, para farmacêuticos, para nutricionistas e enfermeiros em oncologia. Então, essas são as 4 especializações já disponibilizadas aí no portal da Unisa, além de alguns outros cursos menores que também vão ser disponibilizados. Então, vou ficar muito feliz se eu puder, né, contar com vocês os cursos. Espero vir aqui em outras oportunidades para conversar com vocês, que eu acredito que se vocês se dedicarem já a fazer algum curso, vão ter mais dúvidas e vão querer ter a oportunidade da gente conversar mais. Com certeza, Alessandra, é importantíssimo esse atendimento multidisciplinar, porque cada um tem um olhar diferente e que soma nos cuidados do paciente, né? São várias as complicações que tendem a surgir ao longo do tratamento e que vai precisar aí de diferentes profissionais para atender essas complicações, né? Porque cada um tem uma área de atuação diferente para atender essas diferentes necessidades dos pacientes, né? Bem, nosso foco nos cursos é realmente transformar vocês aí em um profissional de excelência nesse atendimento oncológico, sabendo o momento certo, né, de estar intervindo, entendendo as contraindicações de cada momento, sabendo intervir de forma mais efetiva também. Então, as aulas e os exercícios, as atividades, elas têm um enfoque, está sempre buscando uma literatura recente para vocês saberem saber olhar para a literatura científica, também interpretar essa literatura, mas se manterem atualizados também no que a sua profissão tem de melhor para estar ofertando, né, para o paciente, diante das diversas complicações que podem surgir. Então, o farmacêutico tem muito a contribuir aí nos cuidados também, está ampliando muito. O farmacêutico, inclusive, existe resolução, né? Tem RDC aí que obriga que um farmacêutico, se quiser atuar em oncologia, ele precisa aí ter uma especialização, ou ter uma especialização permite ele atuar em oncologia. Sem especialização, não é aceito pelo conselho, né? Então, é uma área que teve um reconhecimento com facilitador a mais, né? Em termos de reconhecimento para a farmácia, mas eu acredito que as outras profissões vão no mesmo caminho, porque eu, depois de tantos anos, vejo que não seria nada adequado aí um profissional atender um paciente oncológico sem antes ser especialista, sem conhecer as necessidades do paciente, sem saber as contraindicações da sua atuação, né, que se acaba podendo oferecer, às vezes, mais riscos ainda em relação à saúde desse paciente. Né? Então, mas isso é compromisso de cada um, né? Mas eu acho que o mais legal disso também é enxergar que é uma área que está em crescimento, e se você se torna um especialista, você se torna um profissional diferenciado, que mesmo que você atue com outras especialidades também, vai ter aquele paciente que vai surgir
na sua porta, que além daquela especialidade 1, pode ter tido um câncer, pode estar com câncer, ou pode estar em risco de desenvolver um. E você, com certeza, vai ter o que contribuir a mais nos cuidados desse paciente, vai conseguir um reconhecimento profissional dos outros profissionais também, se você sabe lidar com o paciente oncológico. Mas aí algumas dicas de quem já está aí há algum tempo na área, e eu vejo que com certeza é um diferencial. Eu sempre selecionei profissionais que já tinham ali alguma formação, para realmente ter mais noção de como lidar com esse tipo de paciente. Então, o mercado acaba exigindo um pouco disso. Gostariam de fazer alguma pergunta? Que a gente já vai caminhando aqui para o final. Já até extrapolei meu tempo. Tinham comentado para ser em torno de 1 hora, mas eu sou meio falante, acabei aí estendendo um pouco mais. Vejo que alguém está digitando, eu vou aguardar um pouquinho. Que bom que vocês gostaram aí. Estou revisando aqui os comentários. Que bom que agregou informações dentro do que vocês já ouviram falar dentro da oncologia, né? Bem, Jean está perguntando sobre os outros webinars. Eu não sei te falar sobre isso. Que eu fui convidada para fazer somente esse, então não sei te falar sobre os demais, mas eu sei que tem hora certa, né? Tem data certa, e que vocês podem se inscrever no mesmo link se inscreveram para esse, vocês se inscrevem no outro. É isso aí, Vânia, muito sofrido lidar com o paciente oncológico, lidar com alguém próximo que tem. São muitas necessidades de cuidados que eles vão ter, e eu considero agregador o conhecimento da oncologia, até mesmo para a gente lidar com as pessoas próximas aí, porque a gente tem mais ciência, né, do que está acontecendo com eles, a gente consegue antecipar alguns cuidados, né, direcionar melhor o cuidado também, ir atrás de acelerar o processo, porque às vezes fica agarrado numa instituição, né, essa passagem de bastão de um profissional para outro, às vezes é lenta, às vezes não acontece como deveria, e quando a gente entende melhor como é que pode funcionar ou como deve funcionar o cenário, a gente pode muito ajudar as pessoas próximas também. Aí já liberaram ali o link, né, dos próximos webinários. Então, só tenho a agradecer aí a participação de vocês, por dividirem comigo essa noite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Aliás, foi uma noite agradável aqui de conhecer um pouco mais do público da Unisa, né? Vários alunos aí que também estão começando a despertar talvez o interesse na oncologia. Eu vou ficar muito feliz de encontrar vocês ao longo dos nossos cursos. Espero aí que vocês comecem um semestre com o pé direito, animados, né? E que vão agregando bastante conhecimento ao longo do semestre. Então, aguardarei uma próxima oportunidade. Deixo para vocês aí um forte abraço. Muito feliz de ter participado um pouquinho da formação de vocês, né? E até uma próxima oportunidade. Obrigadão, Jane. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Gabriel. Até a próxima.